Salve, salve, você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais uma análise pós-jogo, meus amigos. Vitória em noite de Libertadores, mais uma, o Palmeiras vence o Independiente Del Valle por 2-1, num jogo que traz alguns pontos positivos, que traz alguns pontos negativos também, que eu vou debater aqui com vocês, mas que é uma vitória que encaminha mais uma vez a melhor campanha para o Palmeiras, né? Falta pouquíssimo para o Palmeiras de fato confirmar mais uma vez a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores, o que, como vocês sabem muito bem, é muito importante para o mata-mata. Então, só isso, já vale o seu likezinho com certeza, já comece o vídeo deixando seu like aí e vamos analisar tudo que esse jogo nos trouxe, de coisas boas e coisas ruins. Tem um papo bastante legal pra gente ter aqui hoje, então junte-se a mim e depois de você assistir a análise eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, certo, meus amigos? É um time diferente que o Abel mandou a campo, né, com algumas mudanças interessantes, porque era um Palmeiras que ofensivamente tinha uma ocupação de espaços mais padrão ali, né, mais próximo do que já é padrão, com a saída de 3 sendo feita pelo Marcos Rocha, junto com o Gomes e o Murilo, Rios e Zé Rafael como dupla de volantes, então o Gabriel Menino perdendo a vaga, né, perdendo espaço e merecidamente. Você tinha Estevão e Piquerez como os jogadores mais abertos, Estevão pela direita, Piquerez pela esquerda, o Endrick e o Lázaro atrás do Flaco Lopes, que era o centroavante. Então é um Palmeiras que foi a campo com 4 atacantes, né? Só que cada um desses atacantes em uma função diferente. Então, eu sempre falo, né, pra gente diferenciar posição de função, não é que foram 4 atacantes empilhados ali, né? 4 atacantes que fizeram funções diferentes. O Estevão era um cara para ficar aberto pela direita. O Endrick era aquele meia atacante pela direita. O Lázaro, o meia atacante pela esquerda, né? Fazendo essa função espelhada com o Endrick. E o Flaco Lopes era o centroavante. Então, 4 atacantes, mas colocados em funções que eles já tinham desempenhado antes pelo Palmeiras. E o Abel acabou optando por jogadores mais leves e mais velozes, né, para essas funções ofensivas, em vez de repetir a escalação do Veiga, por exemplo, que também merecidamente acabou perdendo a vaga para esse jogo. O Abel opta por um time mais leve. E isso a gente vê dentro de campo no lado positivo e no lado negativo também, porque foi um jogo que o Palmeiras entrou bem acelerado, pelo menos dentro da minha visão, foi um jogo que o Palmeiras entrou muito acelerado e isso trouxe pontos positivos e negativos, porque defensivamente eu acho que trouxe alguns pontos positivos, apesar do Palmeiras ter sofrido em alguns momentos, eu vou falar isso mais pra frente, com esse meio campo um pouco mais esvaziado, né, o Independiente Del Valle é um time que toca muito bem a bola, que cria linhas de passe e que consegue tabelar, né, e o Palmeiras com meio campo um pouco mais esvaziado nesse sentido acabou sofrendo com isso, só que foi um Palmeiras que reagiu um pouco melhor no momento pós-perda, um Palmeiras que esteve um pouco mais intenso sem a bola. Eu acho que esse time acelerado defensivamente isso ajudou. Não era aquele Palmeiras que ficava andando, né, na marcação, como a gente viu em alguns jogos em que a intensidade estava um pouco mais abaixo. Só que esse Palmeiras acelerado teve seus pontos negativos ofensivamente, porque era um Palmeiras que muitas vezes acelerava além do necessário, e que conseguiu algumas boas jogadas ali no primeiro tempo que precisava respirar um pouco mais, ter um pouco mais de calma antes de tomar a decisão, né? Porque o Palmeiras tinha jogadores de muita qualidade técnica ali na frente, né? Muito legal ver o Estevão e o Endrick ali juntos pelo lado direito, podendo tabelar, podendo criar jogadas, né? 2 craques, 2 fenômenos absolutos. Mas faltou, acho que um pouco de calma em alguns momentos pro Palmeiras definir algumas jogadas. Uma coisa que se repetiu muito, principalmente no primeiro tempo, mas no segundo também, quando o Palmeiras estava fazendo um monte de contra-ataque ali, acabou não conseguindo fazer o gol, mas estava encaixando um monte de contra-ataque, uma coisa que se repetiu muito do Palmeiras, clarear a jogada, mas falhar tecnicamente. Não sei se você percebeu isso também, mas o Palmeiras, não é que o Palmeiras nem chegava a criar a chance, o Palmeiras clareava a jogada. O Palmeiras conseguia uma movimentação ou uma troca de passes que clareava a jogada para criar a chance. Só que nesse momento
o Palmeiras falhava ou dava um passe muito forte, ou errava um domínio, ou tomava uma decisão errada, né? Teve lance que até o juiz parou a jogada, então eu fiquei incomodado um pouco com isso, porque realmente era um Palmeiras que tinha muita qualidade técnica ali na frente para jogar com o Estevão, com o Endrick, com o Flaco Lopes, com o Lázaro, mas que faltou um pouco de calma em alguns momentos para conseguir criar as melhores jogadas. E aí, em 2 lances de um grande brilho técnico, ajudaram muito a aumentar a confiança do time dentro de campo e a gerar chances, né? Primeiro a gente teve aquela jogadaça do Estevão, né? Jogada individual, que ele dá uma caneta ali no zagueiro, totalmente humilhante e quase faz o gol. E depois o chutaço do Rios, né? Que tem muito mérito do Rios e tem também a ajuda do goleirão dos caras, né? Que o técnico, o Gandolf, técnico do Del Valle, colocou o goleiro reserva, né? Eu não entendi por quê, mas ele trocou o goleiro. Isso foi bom pro Palmeiras no fim das contas, porque o goleirão ajudou nesse primeiro gol do Rios. Certo? Então, era um Palmeiras que tava acelerado demais, eu acho. E esses 2 lances acabaram, né, conseguindo dar uma confiança maior pro Palmeiras. O 2-0 depois sai com o gol do Gomes de pênalti, gol que torna o Gomes o maior zagueiro artilheiro da história do clube. Ele empata com o Luiz Pereira, 36 gols pelo Palmeiras, os 2 zagueiros com mais gols na história do clube, mais um golzinho do Gomes, ele passa a ser o primeiro isoladamente, e mais um gol do Gomes em Libertadores, ele passará a ser o zagueiro com mais gols na história da Libertadores de todos os tempos. Olha que loucura, olha como estamos vendo a história. Realmente o Gomes é muito grande na história do Palmeiras, na história do futebol brasileiro e na história da Libertadores. Só que ele falha no segundo tempo no gol deles, né? Preciso falar também, o gol do Del Valle tem uma falha ali do Gomes, tem um azar também, precisa ser falado, porque o jogador domina errado, a bola rebate ali, ele acaba saindo sozinho, então tem sim um quê de azar do Palmeiras, mas é um lance que eu acho que só prova o que eu tenho falado aqui em outros vídeos. O Gustavo Gomes, como aquele zagueiro centralizado, né? Rebatendo bola, protegendo a área, protegendo o gol, é elite, é espetacular, é gigantesco. Quando ele tem que sair para ir caçar atacante pelo lado do campo, para ir dar bote na lateral, aí o negócio complica um pouco mais, mesmo com o azar e tudo mais. Eu acho que nisso acaba complicando um pouco mais pro Gomes, então eu acho que o ideal é o Palmeiras coletivamente evitar esse tipo de situação para não expor o Gustavo Gomes nesse sentido, porque esse foi um lance em que o Del Valle estava saindo ali, né, saída de bola, e o Palmeiras estava marcando individual e estava com a marcação encaixada, só que vem um lançamento e quando você está marcando individual, uma falha, a defesa inteira se abre e foi o que aconteceu, então acho que o Gomes ficou um pouco exposto naquele sentido. Tem a questão individual e tem a questão coletiva no gol também, certo? Depois do gol, o Del Valle ensaia uma pressão nos 10 minutos depois e até uma pressão ali no finalzinho do jogo, mas também não cria grandes chances, né? Mais bola na área e tentar criar uma pressão, mas também não cria grandes chances. E vamos combinar que o Palmeiras teve algumas oportunidades de fazer o 3-1, né? Teve alguns contra-ataques e mais uma vez repetindo o que eu falei em relação ao primeiro tempo, porque não é que o Palmeiras criou várias chances claras de gol para matar o jogo no contra-ataque, né? Que perdeu o gol sem goleiro, o goleiro catou, não é isso. Mas o Palmeiras desperdiçou muitas oportunidades de criar essas chances de gol. Entenderam? Pra mim é a mesma coisa que aconteceu ali no primeiro tempo. Vários lances ali no segundo tempo, contra-atacando, que o Palmeiras clareia o jogo, consegue armar o contra-ataque, mas erra um cruzamento, erra uma tomada de decisão. Só o Piquerez, pô, matou uma enormidade de contra-ataque, né? E não foi só ele, mas o Piquerez é o que tá na minha cabeça aqui, porque é o que ficou marcado. Então, eu acho que ofensivamente faltou isso pro Palmeiras, sabe? Faltou essa decisão no momento antes de criar de fato a chance de gol. Porque o Palmeiras conseguia clarear o jogo, mas não conseguia ter esse momento de clareza ali na hora, antes de criar a oportunidade de gol. Faltou isso no primeiro tempo, faltou isso no segundo tempo, mas acabou não fazendo falta, porque no fim das contas, vitória 2-1 e vitória em noites de Libertadores, né? É isso que importa. 3 pontinhos. Eu queria trazer um ponto positivo e um ponto negativo
que eu vejo dessa partida do Palmeiras, e não falando do resultado, falando mesmo do desempenho, tá? Eu acho que são duas questões muito importantes. Primeiro, ponto positivo. Eu vi um Palmeiras hoje mais ligado. Um Palmeiras que entrou mais ligado, e isso pra mim é bom de se ver, porque aqueles jogos que o Palmeiras entra meio dormindo, entra naquele marasmo, é insuportável, né? Vamos combinar. E vários jogos o Palmeiras entra meio assim, brisando, e aí tem que virar o time da virada e tudo mais. Então, acho positivo o Palmeiras ter entrado mais ligado, certo? Não sei se é porque é Libertadores, não sei se é porque voltou a jogar no Allianz Parque, enfim, mas isso é um ponto positivo que eu trago desse jogo. Agora, eu trago um ponto negativo também. Pra mim está muito claro que o Palmeiras defensivamente sofre com a falta de um camisa 5. Porque o Aníbal está aí com o problema no olho, né? Vai ficar de fora de 10 a 15 dias. Agora, com a paralisação do brasileiro, talvez até volte, né? A gente nem sinta mais tanto a ausência do Aníbal Moreno. Só que ano passado, a gente viveu durante toda a temporada de 2023 um problema claro do Palmeiras, que era não ter um camisa 5 de ofício. E sem o Aníbal Moreno, esse problema volta, porque o Aníbal Moreno, pô, jogador espetacular, encaixou super rápido, encaixou super bem, e é um dos jogadores, falo sem medo, tá? Já é um dos jogadores mais importantes do time titular do Palmeiras. Só que aí quando ele sai, o problema volta. Quando o Aníbal Moreno sai do time, o elenco de volantes do Palmeiras é o mesmo do ano passado. E o problema acaba sendo o mesmo também. Então, isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Será que falta mais um camisa 5 nesse time? Não sei. Mas está muito claro que o Zé Rafael rende melhor como 8, o Rios rende melhor como 8, o Gabriel Menino recebeu diversas oportunidades e não correspondeu. Está muito claro também para mim que o Fabinho merece mais oportunidades, certo? O Fabinho não é nenhum craque, não vai virar ali o Rodri da volância, mas o Fabinho, ele é o único outro camisa 5 que tem no elenco do Palmeiras hoje, pelo menos na minha visão. E diante da ausência do Aníbal Moreno, eu gostaria de ver o Fabinho tendo mais oportunidades. Talvez não precisava ser nesse jogo, porque, né, o Zé Rafael voltando de lesão, precisa ganhar ritmo. O Abel quis dar oportunidade pro Rios, que conseguiu corresponder, fez o seu gol, beleza. Mas eu acho que pensando no longo prazo, o Fabinho é o substituto imediato do Aníbal Moreno nesse momento. É suficiente? Não sei, são outros 500. Mas para mim fica claro que defensivamente o Palmeiras sofre quando não tem um camisa 5 de ofício dentro de campo para exercer essa função, e isso pode acabar complicando em jogos mais importantes, jogos contra times melhores, então vale ficar de olho nisso, é um ponto que eu tiro desse jogo. Certo, meus amigos? Agora, retomando o que eu falei no início do vídeo em relação à liderança geral da Libertadores, o Palmeiras chega aos 13 pontos em 5 jogos, que é o mesmo número de pontos de Talheres e de River Plate. São os 3 times que disputam a primeira colocação geral. Só que o Talheres ainda vai enfrentar o São Paulo fora de casa na última rodada. Então, difícil que vença. A briga do Palmeiras eu acho que é mais com o River mesmo. O Palmeiras tem 9 gols de saldo e o River tem 7. Então o Palmeiras tem 2 gols a mais de saldo. O que o Palmeiras precisa fazer? Precisa chegar na última rodada contra o São Lourenço no Allianz Parque e garantir a vitória com um bom saldo para ficar um pouco mais tranquilo, e aí o River precisar aplicar uma baita de uma goleada na última rodada para, se quiser, passar o Palmeiras. Certo, meus amigos? Mas acho que tá bem encaminhada, se não a liderança geral, pelo menos quase isso, depois da derrota do Atlético Mineiro pro Peñarol. Agora, olhando para frente, a gente teve a confirmação das próximas 2 rodadas de Campeonato Brasileiro adiadas, certo? A CBF adiou as próximas 2 rodadas de Brasileiro, só que assim, até o momento em que eu estou gravando, Copa do Brasil e Libertadores seguem normalmente, né? Claro que Libertadores depende da Conmebol, mas eu não vi até agora a CBF adiar também jogo de Copa do Brasil que tem pela frente, então teremos aí fins de semana sem brasileiro, mas meios de semana ainda com jogos, então ainda teremos o Palmeiras aí. E eu acho que esse adiamento, para além, claro, da questão mais importante, que é o Rio Grande do Sul, que é o que está se passando por lá, né? Para além disso, pensando no Palmeiras, eu acho que você tem um lado negativo, que é a questão do Endrick, porque os dias estão contados para o Endrick sair do Palmeiras, e com menos 2 jogos de brasileiro, são menos 2 jogos para o Endrick
apesar dele estar suspenso contra o Criciúma, né? Teoricamente estaria suspenso, mas enfim, tá encurtando ainda mais a passagem do Endrick pelo Palmeiras. Mas eu acho que tem um ponto positivo também, que é a oportunidade do Palmeiras respirar um pouco, treinar, ter uma semana livre, né? Tem coisas a evoluir aí, o que eu falei ao longo do vídeo. Então, eu acho que é um momento até bom pro Palmeiras dar uma acalmada, voltar a treinar com um pouco mais de tempo, para ver se consegue evoluir algumas coisas que a gente tem falado ao longo dos últimos vídeos, que eu falei hoje também, certo, meus amigos? Mas de qualquer maneira, vitória em noite de Libertadores sempre é bom, e nisso o Palmeiras não tem nos decepcionado recentemente, certo, rapaziada? Agora eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Mande aí, concordou com o que eu disse? Discordou? Mande aqui embaixo, quero saber também a sua análise dessa partida, dessa vitória do Palmeiras. Se chegou até aqui, não custa nada você deixar o seu likezinho, significa que se você gostou do vídeo, faz esse vídeo chegar a cada vez mais palmeirenses, me ajuda muito. E também não esqueça de se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo, que com certeza teremos muitas análises ainda nos próximos dias aqui no canal, então inscreva-se para não perder nada. Fechou, meus amigos? Mas é isso, muito obrigado pela companhia em mais um vídeo, vejo a todos no próximo. Tchau, tchau!